dores musculares são normais. E às vezes as pessoas não conseguem diferenciar se é uma dor muscular ou se é uma dor articular. Então cabe muito ao profissional conseguir auxiliar esse aluno a ir percebendo o próprio corpo e discernindo esses tipos de dores. Então a gente explica o que é o fortalecimento. Nada mais é do que o rompimento de fibras para elas se unirem novamente e se formarem mais fortes. Bem-vindo ao meu novo episódio de podcast, onde eu quero sempre trazer temas de saúde, bem-estar, qualidade de vida, e cuidar do corpo ainda é um ponto muito importante para o bem-estar. E eu tô aqui, tenho o prazer de estar com a Thaís, da Essência do Corpo, que tem uma experiência muito grande com Pilates, né, Thaís? Você me falou que são 21 anos, né, que você se dedica. É uma prática que eu gosto muito e eu acho que sempre bom a gente estar falando sobre essa prática, né? Eu não sei se eu chamo modalidade, prática, não sei, as duas coisas. Pode. E aí eu acho que é interessante você, assim, tá colocando o que te despertou primeiro para você poder se aprimorar, né, e trabalhar com Pilates, e os diferenciais que você vê dessa modalidade, né? Sim, eu sou formada em educação física, né? E lá no início da profissão, quando eu comecei a dar aula em academias, eu via uma necessidade de um trabalho mais direcionado, entende? Um trabalho mais focado nas necessidades e que pudesse se adequar às necessidades de cada um. E aí na época Pilates nem se falava, né? Não se sabia muito bem o que era o Pilates. E eu comecei a buscar, e foi uma amiga minha de profissão que falou pra mim, falou assim, Thaís, você já ouviu falar de Pilates? Você é a cara de Pilates. Eu falei, nossa, não conheço, mas vou procurar conhecer. E eu fui para São Paulo saber, porque era a cidade mais próxima, era Campinas, mas era um estúdio num lugar que não era muito legal e tal, e eu fui para São Paulo já buscar o que era. E comecei a fazer aula como aluna, justamente para conhecer a metodologia. Eu me encantei. Falei, não, é disso, é isso que eu tô buscando, né? Eu particularmente amo Pilates, porque primeiro que ele trabalha com a respiração, né? Sim. Eu acho que é uma prática, assim, que te traz esse trabalhar por inteiro e de uma forma gradativa. Eu sou menos aquele tipo muito agitado, né? Então eu gosto de práticas mais, assim, tranquilas. Mas, assim, qual é o maior benefício que você vê no Pilates, assim, comparando até com as outras modalidades? Vamos dizer, coisas que outras modalidades não conseguem trazer, que o Pilates traz. O que você consegue falar? O Pilates, ele desenvolve muitas capacidades físicas ao mesmo tempo, e eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, né? São os pilares em que a prática se apoia. Então ele desenvolve força, né? Principalmente da musculatura estabilizadora do corpo, que é onde a gente trabalha e desenvolve a postura, sim, né? Não dá para falar que trabalha só a musculatura profunda, porque isso não existe no corpo, né? Não existe movimento sem trabalhar músculos profundos e superficiais integralmente. Mas o foco maior dele é nessa musculatura estabilizadora, né? Além disso, ele trabalha equilíbrio, consciência corporal, que hoje já se diz muito de percepção corporal, tem outros nomes, mas em resumo é a consciência corporal, né? Aonde estou, como estou colocada neste espaço e como eu vou me utilizar do meu corpo de uma forma harmoniosa, né? A respiração, que alivia N coisas, inclusive emocionais, sim, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né? Então, eu indico muito Pilates quando eu tenho meus pacientes, que eu percebo que existe essa dificuldade, essa demanda, né, em se relaxar, e às vezes ele não vai dar conta com uma meditação ou com uma prática, sim, um pouco mais estática. Sim. Então eu falo, começa pelo Pilates, porque você junta duas coisas. Você faz atividade, porque tem aquela pessoa que ela só consegue relaxar com uma atividade física mais intensa, né? Sim, sim. Mas às vezes ainda o Pilates, ele entendendo que ele não vai ficar parado, ele consegue incorporar. Então eu gosto muito, né? E a versatilidade do método.
Hoje no estúdio eu tenho um profissional de fisioterapia e uma profissional de educação física. Então, quando são casos de reabilitação, pós-cirúrgico, pós-traumático, vai para o físio. Então, ele utiliza o Pilates como uma reabilitação realmente, né? Quando a pessoa já saiu desse processo ou ela está buscando por qualidade de vida, por funcionalidade, ela migra mais para o profissional de educação física. Você falou uma coisa interessante, porque o Pilates, na verdade, é uma modalidade que não é só realizada com educadores físicos. Não. O fisioterapeuta também pode atuar, né? Pode e deve. E às vezes são olhares um pouquinho diferentes, né? Bastante. Focos diferentes. Então, eu acho interessante essa sua ideia de ter 2 profissionais que vêm de formações diferentes para, de repente, ajustar melhor a necessidade daquele seu cliente ou seu paciente, né? E né? até por ética profissional mesmo, né? O profissional de educação física, ele não tem nem conhecimento para agir num pós-operatório de reabilitação, né? Então, aí a gente direciona para o fisioterapeuta. Então, uma profissão complementa a outra. Sim. Né? E na mesma técnica, é isso que eu acho fantástico. Então, assim, se eu pegar eu tenho alguns adolescentes atletas no estúdio. Meu filho tá jogando futebol, né? Então, a gente está expandindo também para esse segmento. Então, do atleta ao sedentário, ao idoso, a gente atende toda essa gama, né, bem diversa de população. Você está falando aqui, eu estou lembrando uma situação que aconteceu até na minha família. Por exemplo, minha mãe tem não gosta de fazer nenhuma atividade. Tá. E eu amava o Pilates, eu falei, não, o Pilates você vai dar certo, não sei o quê. E ela logo desistiu, falou, não, piorou, me deu dor, não sei o quê. Eu não sei até que ponto era uma questão dela, mas eu queria saber de você. Realmente existe essa possibilidade de, às vezes, no início de uma prática, mesmo sendo benéfica, ela poder trazer algum incômodo inicial? Como que é isso? Até para as pessoas saberem que, às vezes, elas vão e não é para desistir. Né? Me fala sobre isso, porque eu estou lembrando dessa situação. Existe sim. Até muitas pessoas, pelo sedentarismo, ou até pela própria gama de atividades que já fez na vida, né, não consegue discernir muito bem essa dor de lesão da dor de uma prática esportiva, entende? Então, por exemplo, dores que não são bem-vindas, normalmente são dores articulares. Eu tenho uma dor no ombro, no joelho, na coluna, eu fiquei com uma dor articular, então o formato da sessão deve ser revisto, tá? Algum movimento, alguma coisa não foi legal ali. Mas dores musculares são normais, e às vezes as pessoas não conseguem diferenciar se é uma dor muscular, se é uma dor articular. Então cabe muito ao profissional conseguir auxiliar esse aluno a ir percebendo o próprio corpo e discernindo esses tipos de dores, vamos assim dizer, né? Agora essa sua possibilidade de começar com um fisioterapeuta talvez teria sido uma estratégia que talvez eu conseguisse levá-la, né? Porque aí talvez ele teria uma estratégia um pouquinho mais cuidadosa, ou talvez mais direcionada, e talvez isso não aconteceria, né? Porque assim, aquele paciente, não sei como é, que não quer fazer, né, e que tem a resistência, ele sempre vai arranjar uma desculpa. E eu já ouvi pessoas, não, fui, depois piorou. Não digo só com o Pilates, às vezes com outros também. Mas assim, eu sempre vejo com bons olhos iniciar pelo Pilates, porque eu acho que é uma prática mais controlável dessa forma. Mas eu acho que essa sua proposta ajuda muito, né? Se alguém tem essa preocupação, que já tem algum tipo de lesão, né? Até já tem definido alguma limitação, eu acho que começar o Pilates com fisioterapeuta talvez pudesse ser uma medida que pudesse auxiliar melhor. Processo, né? E ter essa comunicação muito assertiva e próxima do instrutor. Então, no dia seguinte da aula, conversar com esse aluno, como você ficou, o que exatamente você sentiu, né? A gente tem muito esse pós-venda no estúdio, porque a gente precisa monitorar essa pessoa
até que ela consiga estar num grau um pouquinho melhor, tanto de força, quanto de flexibilidade, quanto de consciência, né, corporal mesmo, para entender o que está acontecendo no corpo dela. A gente já teve casos, por exemplo, no estúdio, de pessoas que, olha, eu tô com muita dor, depois da aula não foi legal. É mesmo, mas aonde é exatamente essa dor? Mostra pra mim, essa dor é parada ou ela é quando você se movimenta? Não, ela é quando eu me movimento. Poxa, característica de músculo, né? E quando você faz qual movimento? Quando eu sento. Mas aonde dói? Aqui no meio da coxa. É quadríceps, é muscular. Olha, essa dor é normal porque esse músculo estava em repouso. Ele estava sedentário. Então, a gente explica o que é o fortalecimento. Nada mais é do que o rompimento de fibras, tá? Para elas se unirem novamente e se formarem mais fortes. A grosso modo é isso. Isso é interessante porque é a mesma questão em relação à pele, né? Exato. Onde a gente cria um trauma, só que de forma controlada, para que haja maior produção de colágeno. Então, lindo, né? É a mesma coisa o músculo, né? A gente gera sempre um dano para que haja a reparação de uma forma melhor. Então, e esse dano vai... gera um processo inflamatório. Exatamente, vai gerar um processo inflamatório e vão gerar subprodutos dessa contração muscular, que é o nosso lixo, né? Que é o ácido lático. Sim. E ele dói. Então, orientar essa pessoa. Hoje em dia a gente usa muita recuperação ativa, né? Então, faz uma caminhada. Se você tem piscina em casa, entra na água, faz alguns movimentos para ajudar esse ácido lático a ser drenado mais rapidamente. E o interessante é que quanto melhor é o condicionamento físico e a força muscular, menos ácido lático acumula e mais rápido ele é drenado. Eu acho que isso é uma coisa que mudou bastante, né, em relação a essa visão que você, quando está diante da dor após um exercício, não é simplesmente se limitar e fazer o repouso. Você comentou essa recuperação ativa. Claro que de uma forma mais moderada, mais tranquila, mas não é ficar lá parado, porque isso vai ser vai prejudicar, né? Vai prejudicar, exatamente. E assim, hoje a gente fala muito não em exercícios, a gente fala em movimentos, né? E quando a gente pensa em exercício, eu acho que é até legal abordar essa questão, porque ele é um tabuzinho, né? Ai, professor, esse exercício eu fiz errado. Não existem exercícios errados, entende? Existem corpos que não estão habilitados para fazer aquele movimento naquele momento. Então, aquele exercício não é errado, ele é bom para muitas pessoas, mas talvez ele não seja adequado para o seu momento e a sua condição física. Então, quando a gente passa a pensar em movimento, a gente pensa numa coisa mais fluida, numa coisa menos travada, e aí o Pilates é muito isso, né? A gente até pode combinar uma próxima vez, tem o Move Flow, que hoje eu trabalho também, Sim. Que é uma técnica de treinamento facial. Então, são técnicas que estão vindo justamente com essa proposta de movimento, né? O estúdio A Essência do Corpo foi o primeiro estúdio, novamente, foi o primeiro estúdio de Pilates em Rio Claro, né? Há 21 anos, e agora é o primeiro estúdio em Move Flow novamente. Eu fiz a formação há um ano atrás, então faz um ano que eu já ministro aulas de Move Flow. E o Move Flow vem justamente nessa proposta também de movimento fluido e adaptável a cada caso. Você está trazendo uma coisa que eu sempre acho importante frisar, né? Porque a gente tem como importância no processo de envelhecimento manter massa muscular. Então, realmente, fala, não, tem que fazer musculação. Mas a gente esquece que o corpo, ele tem que ser trabalhado nas outras capacidades, como flexibilidade, alongamento, a fáscia, enfim. Então, eu gosto... para uma pessoa que ainda não está tão habituada a fazer atividade física, realmente eu acho que o Pilates é uma porta, porque ele vai trazer também esse trabalho, como você falou, de força, mas de flexibilidade, consciência corporal, que eu
acho fundamental para qualquer início, né? A parte de respiração, como a gente falou, parte de resistência, alongamento, mas o que eu gosto muito também do Pilates que você falou é essa possibilidade de trabalhar a musculatura profunda, ter um foco, porque como você falou, é difícil você nunca vai trabalhar isolado, Sim. mas ele consegue ter um foco, que também a gente considera os músculos mais profundos, que são os músculos estáticos. Exato. Então, às vezes a gente pensa, é totalmente diferente você trabalhar um abdômen de forma dinâmica para criar, assim, a musculatura e você ter aquele abdômen chapado. Então, tem muita gente que acha que só fazendo abdominal vai ter um abdômen retinho. Se ele não trabalha, principalmente os músculos profundos estáticos, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E se ele faz o movimento, porque assim, eu posso fazer o movimento, mas sem estar contraindo de forma eficiente essa musculatura estabilizadora. Né? Então, e isso a gente consegue como? Através da consciência corporal. Não tem outra forma. Sim. De você ir estabelecendo essa conexão neural. Inicialmente ela é neural. Você precisa estimular essa via, entende? Para fazer essa ligação e ela vai acontecendo através de um estímulo, né, neural, e isso vai se ligando e intensificando até o momento em que você recrute fazendo qualquer atividade. Você está correndo, você já está automaticamente tendo a consciência ali automática. E você não precisa pensar nisso. Isso é o mais interessante. Eu costumo dizer que o Pilates, ele não fica dentro do estúdio ou com o instrutor. Ele deve ficar no corpo da pessoa que pratica. E ela vai levar esse corpo aonde ela estiver. Se ela está trabalhando, ela vai se utilizar dos benefícios dessa conexão. Se ela está fazendo uma outra prática corporal, uma musculação, ela está numa boa postura e ela vai conseguir se utilizar disso. Então, o Pilates é de quem pratica. Ele fica no corpo de quem pratica. Né? Tem um slogan do Move Flow que eu gosto muito e eu aplico ao Pilates também. Se faz sentir, faz sentido. Né? É muito então, bom. Precisa sentir. Sim. Né? Fazer automatizado, de modo automatizado, não vai estabelecer essa conexão. E eu acho que o Pilates, ele realmente dá esse despertar. Sim. Porque eu também gosto da modalidade funcional, das outras, mas eu acho que o Pilates tem esse diferencial em trazer essa consciência corporal, né, de uma forma mais gradativa, que às vezes nas outras modalidades isso se perde. Realmente você chamou essa atenção quando eu falei, né, quais diferenciais, e você trouxe mesmo que é realmente uma prática bastante completa e, vamos dizer assim, que atende a todas as necessidades. Mas, por exemplo, uma pessoa que quer ter uma boa qualidade de vida, não ter limitações no corpo, você, na sua opinião, ela pode ficar só com o Pilates ou você também orientaria? Não, você vai ter que partir para uma musculação funcional, Move Flow. Como é que você orienta as pessoas que te procuram nesse sentido? Essa é uma pergunta bem comum no estúdio, né? E eu costumo dizer, Marília, que precisa ser prazeroso para ser sustentável. Essa coisa de eu preciso fazer essa atividade, mas eu não gosto. Isso é um tanto quanto complicado, porque ele não vai ser sustentável. E quando a gente fala de qualidade de vida, de longevidade, a gente precisa ter constância. Eu acho que essa é a chave. Essa é a chave. Então, seja no Pilates, seja na musculação, naturalmente as atividades elas são muito específicas, né? Então, o Pilates substitui a musculação? Não. Substitui a natação? Não. Substitui a corrida? Não. Nada substitui nada. Porém, você tem capacidades físicas semelhantes que você pode desenvolver fazendo uma combinação de várias atividades. Não gosta da musculação? Vamos tentar um funcional, né? Não gosta da natação? Vamos nadar, vamos pedalar. Então, hoje a gente tem uma gama muito grande de atividades, né? Que a gente pode estar realizando, mas o interessante é pensar nas capacidades. Eu quero melhorar o meu equilíbrio, a minha flexibilidade. Qual atividade eu vou usar para isso?
Então, nós temos, pode ser yoga, pode ser pilates, pode ser move flow, né? Eu preciso ter um ganho de massa muscular expressivo, um funcional, um crossfit, uma musculação, entende? Aí vai do quê? Da minha condição física. Então, eu tenho uma hernia de disco. Olha, eu não sugiro uma corrida, um crossfit, né? Então, vai da minha condição física e do que eu estou buscando em desenvolver. E aí, eu montar uma rotina que seja viável para mim, prazerosa para mim. Eu acho que você conseguiu fechar no que é fundamental e essencial, né? Que é justamente, primeiro, a constância, primeiro, ter prazer naquilo que você está fazendo e realmente uma coisa que está alinhado com aquilo que você está buscando. Então, assim, apesar da gente ter falado sobre o Pilates aqui, você deu essa abrangência e que eu acho muito importante. E quero te agradecer, porque eu acho que você vai conseguir, com as suas palavras, trazer esse leque de possibilidades e trazer o quanto é essencial o movimento para o corpo. Então, muito obrigada, Thaís. Eu que agradeço a oportunidade.